Olá, gravidinhas! Começando mais uma aula do nosso Desafio Mamãe Alerta, aula de número 10. E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento do recém-nascido, sobre o que é o não normal para um recém-nascido, algumas curiosidades aí relativas ao recém-nascido, tá bom? Bom, e a primeira coisa que é importante vocês saberem é que um recém-nascido ele é considerado recém-nascido até 28 dias de vida. E a partir daí ele já é um bebê, né? Não é mais um recém-nascido. Então, essa nomenclatura, quando a gente fala, eu tenho um recém-nascido, né? Esse bebê é recém-nascido, ele é recém-nascido até 28 dias de vida. E depois ele passa a ser um bebê, né, normal, não é mais um recém-nascido, tá bom? Bom, um recém-nascido, ele ainda não controla, não tem controle da musculatura dos olhos, tá? Até porque a visão dele não era exigida dentro da barriga da mãe. Então a visão dele é embaçadinha, tá? É turva, é como se fosse, como se o recém-nascido fosse míope mesmo, tá? Ele enxerga meio embaçado, ele consegue distinguir mais a questão dos tons mais fortes, então cores mais fortes, o preto e o branco, né? O contraste de preto e branco é o que ele consegue distinguir nesse iniciozinho aí, tá? Em relação à visão dele. Então a visão dele é bem embaçadinha, ainda não é muito boa não, mas logo já vai limpando e já vai melhorando tudo, tá bom? Por isso que mobile, por exemplo, a gente costuma comprar mobile, se for colocar, né, mobile no berço, com as cores mais fortes, mais vibrantes, ou até mesmo preto e branco, que é o que eles conseguem enxergar nesse início de vida, tá bom? Ao contrário, a audição deles já é bem boa, tá? Eles já nascem com uma audição muito boa, até porque ela já é desenvolvida desde aí do quinto mês de gestação na barriga da mãe, já está com uma audição bem desenvolvida. Então ele já nasce, inclusive, distinguindo a voz da mãe, já reconhece a voz da mãe. Se foi uma mãe, né, que ficou conversando muito tempo com ele enquanto ele estava na barriga, ele escutava ali o som dos órgãos da mãe, então escutava o som do coração da mãe dentro da barriga. Então eles já nascem com uma audição muito boa. O paladar também da mesma forma, eles já nascem com um paladar bem aguçado. Tem alguns estudos que até dizem que um recém-nascido ele consegue distinguir o leite da mãe dele de outros leites, de outras mães, porque eles têm um paladar muito aguçadinho, então logo que eles se acostumam com o leite da mãe deles, eles já conseguem distinguir de outros leites. Uh, e, gente, os recém-nascidos, vocês vão ver que eles são meio estabanados, eles são muito assustados, assim, eles, por conta do reflexo, eles têm uns reflexos incontroláveis. Então, por exemplo, eles se assustam muito, então vocês vão ver que qualquer barulhinho, às vezes você nem escutou direito o barulho, e ele se assusta, e aí ele tem um reflexo involuntário, e ele faz, sabe assim? Então, o tempo inteiro tá assustando. Inclusive, ele abre a mão, assim, na hora que assusta. E às vezes a gente fica até preocupado ou com dó de que o bebê tá levando sustos, mas não é normal. Esses espasmos deles, assim, é comum mesmo, é involuntário. E logo depois eles passam a assustar menos do que vocês vão ver que é normal no início, tá bom? É normal também que tanto no seu colo quanto às vezes quando você coloca ele para deitar, ele fica um pouco mais encolhidinho, porque é a forma como ele estava na sua barriga, né? Então, os braços mais fechadinhos, a punho cerrado, a mão fechadinha, você vai ver. Às vezes encolhe a perninha, eles gostam de ficar assim aninhadinhos. Inclusive, né, é muito comum a gente fazer aquele famoso charutinho com o bebê, que a gente embala ele que nem um charutinho, né, no coeiro. E eles gostam de ficar ali aconchegadinhos, porque é mais ou menos, né, apertadinho o jeito que eles estavam dentro da barriga da mãe, quentinhos. Por isso que é tão comum fazer aquele charutinho com o coelho nos primeiros dias, tá bom? Porque eles se sentem mais seguros daquele jeito, tá? Bom, comer, digamos assim, é o que eles mais fazem na vida quando eles nascem. Eles podem mamar até 10 vezes por dia. Né? Então, é a primeira coisa que eles mais fazem quando eles nascem, e depois é dormir, que eles também normalmente dormem muitas horas por dia, tá? Os recém-nascidos. Lembrando, né, como eu já falei na aula sobre amamentação, que o normal é eles acordarem de 3 em 3 horas, às vezes de 2 em 2 horas para mamar, e dependendo do peso do seu bebê, de quando ele nascer, pode ser que o médico te indique acordar e oferecer peito com intervalo menor entre
3 horas e 2 horas para que haja o ganho de peso do seu bebê. Então, isso aí vai variar um pouquinho, tanto de bebê quanto dessa questão do peso do seu bebê, tá bom? Bom, os bebês eles não nascem com um temperamento, assim, não, o temperamento deles não aparece inicialmente, tá? Nesses primeiros dias, então não dá pra saber se seu bebê já é muito nervoso, se ele é mais tranquilo nesses primeiros dias, não, tá bom? Ele vai chorar, tem alguns bebês que choram mais, outros que choram menos. Não quer dizer que seu bebê é mais nervoso ou não, é porque a linguagem deles, né, para falar o que, que eles estão querendo é o choro, então bebês choram mesmo, tá bom? E eles costumam se acalmar com colinho, ouvindo a voz da mãe, principalmente, né? Já que a visão não é tão boa, mas a audição é muito boa, então eles gostam de ouvir a voz da mãe, a voz do pai, né? Uma voz carinhosa, conversando com eles. E também, né? O apego mesmo, a questão de carinho mesmo, de tato, de colo, beijo, abraço, conforto. Isso é o que eles mais gostam que seja feito com eles. Esses primeiros dias, essas primeiras semanas, não tem muito jeito de brincar com o recém-nascido. Então, o que eles gostam de fazer, a atividade deles do dia é isso, é receber carinho, escutar a voz da mãe, dar uma passeadinha pela casa, andar um pouquinho com eles. Isso aqui é a atividade deles e é o que eles gostam de fazer, tá bom? Para bebês prematuros, o que que acontece? Existem duas idades aí diferentes, que é a idade cronológica, que é de fato, né, a idade que o seu bebê nasceu, mais a idade corrigida. O que que é a idade corrigida? O bebê prematuro, né, ele nasceu antes das 36 semanas e 6 dias, que depois disso não é considerado mais prematuro. Então, existe a idade corrigida, que quer dizer que é a partir da idade que ele deveria ter nascido, tá? Então, em relação às habilidades do seu bebê, ao desenvolvimento do seu bebê. Quando ele é prematuro, o pediatra normalmente leva em consideração, então, a idade de quando ele nasceu, mas corrigindo aí esse intervalo de quando ele deveria ter nascido. Então, não se espera, né, que um prematuro desenvolva da mesma forma que um recém-nascido a termo, né, que nasceu na semana certa, entendeu? Então, existe essa idade aí corrigida para os prematuros em relação a observar o desenvolvimento deles, tá bom? Bom, como eu falei, eles têm muito hábito de manter a mãozinha fechada, vocês vão perceber isso durante até várias semanas. E aí, também um exercíciozinho bom é você ir abrindo de um por um, como se você estivesse fazendo uma massagenzinha na mão do bebê, abrindo dedinho por dedinho, ele vai fechar de novo, aí você abre de novo, que aos poucos ele vai soltando a mãozinha dele, tá? Vocês vão ver também que eles agarram muito forte, assim, o dedo da gente, ou a roupa. Quando eles pegam, eles seguram bem forte mesmo. E também nessa questão dos sustos, que é muito comum, não se assuste, não se desespere em relação ao seu bebê ficar assustando várias vezes, tá bom? Bom, eles também não têm controle do pescocinho deles, então por isso que é importante as pessoas segurarem ali direitinho, dar apoio, tá? Certinho pro pescocinho do seu bebê. Inclusive, gente, no bebê conforto, às vezes a gente olha e a gente acha que o bebê tá extremamente desconfortável, porque ele fica, como ele não tem controle, né? A cabecinha fica muito caindo de um lado para o outro. E você pode comprar aqueles travesseirinhos de pescoço, igual aqueles travesseirinhos que a gente usa para viajar de avião, de ônibus, essas coisas, que a gente põe no pescoço para a gente poder deitar aqui assim. Também tem desses travesseirinhos para os bebezinhos. Essa parte da nuca, ela é mais fininha e aqui mais grossinho. E aí você pode estar usando no bebê conforto, que aí fica mais confortável para a cabecinha do seu bebezinho, já que ele não tem esse controle do pescocinho dele, tá bom? Bom, é importante então que você converse bastante com o seu bebê, que você interaja com ele com a conversa e com o tato também. Quando você coloca ele aqui para amamentar, ou simplesmente deitadinho mesmo, essa distância aqui, ó, entre o seu rosto e o rostinho dele, é que ele consegue visualizar melhor, tá? Essa distância mínima que fica aqui entre o seu rosto e os olhinhos dele. Então aproveita tanto a hora da amamentação, quanto a hora, às vezes, dele estar ligadinho e estar no seu colo, para você interagir com o seu bebê, para você conversar com ele, aproveitando essa distância aí entre o seu colo, o seu braço e o seu rosto, que ele vai gostar
e ele vai se sentir confortável e vai ficar ali observando você falando com ele, achando tudo brilhante, achando tudo máximo, tá bom? Bom, depois, gente, de umas 3 semanas aí, então a visão dele já começa a ficar um pouquinho melhor, tá bom? E pode ser que seu bebê já esteja começando a apresentar alguns padrões, tanto o padrão de sono quanto o padrão de alimentação, padrão aí que você vai perceber de quanto em quantas horas seu bebê costuma acordar para mamar, quais as horas do dia que ele costuma dormir mais, se é no período da manhã, 2 vezes, 3 vezes à tarde, né? E se ele tem uma noite melhor ou não. Então, depois de umas 3 semanas, é que você vai começar a perceber que vai começar a ser estabelecido um padrãozinho aí, tanto de sono quanto de mamadas, tá bom? Bom, ele também vai começar, depois dessas 3 semanas, né? Ficar um pouquinho mais alerta, com mais frequência. Pode diminuir, inclusive, a quantidade de sonecas ao longo do dia, e ele vai ficar um pouquinho mais alerta. Pode ser que ele já comece a tentar emitir alguns sons, depois aí dessas 3 semanas, quase, né? Finalizando aí o primeiro mês. Pode ser que ele fique muito mais agitado ao longo do dia, e aí você perceba que ele está bem cansadinho já no final da tarde, principalmente porque vocês vão ver que quanto mais habilidades eles desenvolvem, mais agitados eles ficam. É como se fosse uma ansiedade por descobrir mais as coisas. Então, eles estão descobrindo o mundo e eles querem ficar mais alertas para descobrirem mais ainda tudo que tem ali à volta deles. Então, pode ser que eles durmam um pouco menos durante o dia e que eles fiquem mais esgotadinhos ali no finzinho do dia, porque eles adquiriram conhecimento demais, digamos assim, durante o dia, tá bom? E também, no finalzinho aí dessas 3 semanas, ele vai ter desenvolvido um pouquinho mais o controle do pescocinho dele. Vocês vão ver que às vezes você deita o bebê, por exemplo, aqui no seu colinho, ele já quer ficar assim, sabe? Ele não quer mais ficar assim, molinho, deitadinho, já quer dar uma esticadinha no pescoço. Isso acontece aí lá pelas 3 semanas, eles já começam a ficar com o pescoço um pouquinho mais durinho, tá bom? Bom, respondendo algumas perguntinhas que são comuns durante esse período aí de recém-nascido. Quando é que eu devo levar o meu bebê para dormir no quartinho dele? Gente, você pode colocar o seu bebê para dormir no quarto dele a partir do primeiro dia de vida, ou a partir, né, no caso, de quando você voltar da maternidade, tá? Isso daí não tem regra, isso daí não tem lei nem nada. Vai de acordo com a mamãe mesmo, com o seu coração. Se você achar que é melhor ele dormir mais tempo no seu quarto, ok. Mas ele já tá aí preparado, digamos assim, para dormir no quartinho dele, desde quando vocês voltarem para casa mesmo, né? É claro que isso vai depender de você ficar mais tranquila ou não, de querer olhar para ele várias vezes durante a noite. Vou falar por mim. A minha filha dormiu 1 semana e meia no meu quarto. Eu coloquei o chiqueirinho do lado da cama. E aí sim eu acabava acordando algumas vezes durante a noite para dar uma olhadinha lá, ver se está tudo bem. Aí eu conseguia voltar a dormir. Mas aí, com 1 semana e meia, né, eu resolvi passar ela para o quartinho dela. E eu tinha babá eletrônica, então de vez em quando eu dava uma olhadinha ali na babá para ver se estava tudo certinho. E fiquei tranquila em relação a passar ela para o quartinho dela, tá bom? O que que você pode fazer para melhorar a qualidade do sono do seu bebê desde o início, desde quando ele é recém-nascido? É você estabelecer já um ritualzinho do sono desde quando ele nasce. Então, quando anoitece, você já diminuir as luzes da casa, diminuir a barulheira, os barulhos da casa. De repente, se você quiser colocar um sonzinho ambiente, né, uma musiquinha mais calminha, e aí fazer o de sempre, dar um banhozinho bem gostoso, dar aquela mamada, né? Bem boa. Então já estabelecer um ritualzinho de sono para deixar ele relaxadinho. Você pode fazer uma massagenzinha com hidratante ou com olhinho no corpinho dele, para ele ir relaxando, entrando na vibe da noite e poder ter um sono mais tranquilo. Uma dica legal que eu dou também é em relação ao som do útero. E muita gente não sabe, mas o som do útero, que é o que o bebê ouve dentro da nossa barriga, é como se fosse um barulho de secador ou de aspirador de pó, assim, bem alto. Aquele sonzão mesmo, assim. E hoje em dia existem tanto aplicativos quanto simplesmente um vídeo no YouTube que você pode colocar lá som do útero
e aí você baixa, ou você, né, baixa o aplicativo, e você pode colocar ali do lado do seu bebezinho e fica ali fazendo aquele som do útero, que é o som que ele ficou acostumado a ouvir durante tanto tempo, né, dentro da barriga, e ajuda ele também a entrar no soninho e a ter um soninho tranquilo com essa lembrança aí da barriga, do som da barriga da mamãe, tá bom? Bom, é importante, preciso fazer com que o bebê saiba nesse momento aí de recém-nascido sobre a diferença entre o dia e a noite? Sim, gente, já é importante também você colocar isso na rotina do seu bebê. Por isso essa questão, né, de falar do ritual do sono. Então, durante o dia, ele pode dormir até em outros lugares da casa, sem ser o bercinho dele, por exemplo, mas com as luzes acesas, com as cortinas abertas, com o som normal aí da casa de durante o dia, seja uma música, seja uma televisão ligada, alguma coisa do tipo, para ele entender então que aquilo ali é dia, ou seja, tá claro e tem barulho, e depois à noite já tá tudo mais escuro, as luzes estão diminuídas, o som também diminuiu, e aí a partir disso então ele vai começar já a aprender a distinguir, diferenciar o dia da noite, tá? Bom, é normal o bebê ficar vesguinho e vocês vão perceber que desde o primeiro dia, de repente você olha pro neném e ele tá vesgo lá. Você fala, nossa, meu filho nasceu vesgo, nasceu com problema no olho, o que que eu tenho que fazer e tal. Gente, é bem comum, tá? Os recém-nascidos, eles não têm, como eu falei, né? Eles não têm controle dessa musculatura. Então, é possível que você veja uma hora ou outra aí do dia o seu bebê vesguinho, mas é normal, logo depois que ele adquire, né? Então, que a musculatura do olho passa a ser normal, ele não vai ter mais essa vesguice não, comum, tá bom? E também é comum, gente, que de repente você olha o seu bebezinho, ele tá lá dormindo, feliz e tranquilo, você tá lá olhando, toda admirada, de repente você percebe que ele fez isso. Deu uma paradinha de respirar aí por uns 3 segundinhos que seja, você já fica desesperada. Isso é comum também de acontecer com os recém-nascidos. Então, de repente, eles estão ali no mesmo ritmo de respiração enquanto eles estão dormindo. Aí você vê que o tórax deu uma paradinha, depois ele volta ao normal de novo. E aí, isso aí, claro que, né, uma vez ou outra, não vai ser sempre, porque aí pode ser que seu bebê tenha algum problema respiratório mesmo. Mas é normal você, de repente, estar olhando lá e perceber que ele deu uma paradinha, depois ele volta a respirar normal. Claro também, né, que essa paradinha é bem rapidinha mesmo, tá bom? Bom, e aí eu queria então entrar, falar um pouquinho com vocês sobre alguns sintomas comuns que aparecem nessa fase de recém-nascido e como você pode lidar com cada um deles. Vou dar só uma pincelada básica mesmo em relação a isso, até porque o seu pediatra vai te orientar direitinho sobre todas as situações que vão acontecer com o seu bebê. E você também, com certeza, precisa procurar o pediatra caso alguma coisa disso aqui tudo que eu vou falar para vocês aconteça, tá bom? Bom, o mais comum de acontecer, que você provavelmente já ouviu falar, que você já está se preparando para isso, é a questão da cólica do bebê, né? Pode ser por questão de que o intestino do seu bebê ainda está muito, não está maduro, está muito imaturo ainda, ele está amadurecendo o intestininho dele, então pode acabar causando aí alguns gases no seu bebê e as famosas dores de cólica. Bom, a cólica, gente, ela não é comum no início, aí logo na primeira semana de vida. É mais comum depois dos 10, 15 dias de vida do bebê, tá bom? Então, antes disso, se você perceber que de repente seu bebê tá chorando demais e tal, você tá preocupada se é cólica, muitas vezes é fome e não cólica, tá? Porque a cólica é mais esperada depois de 10 a 15 dias de vida do seu bebezinho, tá bom? Bom, você vai perceber um choro intenso, então um choro mais forte, às vezes ele encolhe a perninha, muito nervoso, você tenta dar peito e o bebê não tá querendo pegar ali porque ele tá nervoso, porque ele tá chorando sem parar. É o choro mais comum da cólica, tá? Um choro mais forte, mais intenso do que o chorinho que você vai estar acostumada quando ele tá com fome ou quando ele tá com sono, só quer um colinho. E aí tem algumas coisas que você pode fazer para você aliviar o seu bebezinho, como aquela manobra de você pegar as perninhas dele, empurrar para a barriguinha, depois volta, empurra para a barriguinha. Você pode fazer isso em torno de umas 5 vezes, devagarzinho. Aí você pega um cremezinho ou um óleo, passa ali na barriguinha dele, aquela região ali embaixo do umbigo, faz uma massagem. Pode ser até que durante essa massagem ele já solte alguns gasezinhos e fique mais aliviado.
E aí você pode fazer isso mais vezes, ali umas 3 vezes, esse esquema de, né, dobrar as perninhas, depois fazer uma massagenzinha na barriga. Também você pode fazer uma compressinha quentinha, como se fosse aquela famosa bolsa de água quente, né, que a gente usa. Então, passar uma fraldinha, colocar a fraldinha quentinha na barriguinha dele. Inclusive, eles gostam de ficar aninhadinhos na gente, assim, quando eles estão com cólica, justamente porque esquenta a barriguinha deles e alivia um pouquinho as dorezinhas de cólica também. Outra coisa que também é usado para ajudar com essas cólicas é o banho de ofurô, um banho quentinho, que eles ficam ali dentro da água, e aí aos pouquinhos os gases vão sendo eliminados também, e a dor passa. E é claro também que o pediatra pode receitar alguns remedinhos para ajudar nesse alívio das cólicas. Um remedinho que eu já falei para vocês e coloquei no checklist de itens importados, que está sendo muito usado, é o Colic Calm. Ele é um remédio homeopático, então ele pode ser dado, inclusive, sem o bebê estar tendo cólica, né? Porque a homeopatia demora um pouquinho para fazer efeito, então pode dar a dosezinha ali todos os dias, mesmo sem o bebê tá com cólica, porque aí ajuda na prevenção da cólica. Então, ele é comum, ele é bem usado fora do Brasil, e aí já tem algum tempo que ele chegou no Brasil, ele chegou bem caro até aqui no Brasil, mas se de repente você conseguir, você pode, né, pedir para alguém trazer de fora para você. Mas aqui no Brasil também a gente tem o Colikids, que é indicado pelos pediatras, o Simeticona, que ajuda, né, na liberação dos gases. Vocês vão ver que tem aí uma infinidade de remédios, inclusive hoje em dia também em algumas farmácias de manipulação, você já chega e eles têm uma fórmula ali já para manipular para cólica em bebê, é só você pedir e você dá lá de acordo com o que eles colocam, né, a quantidade certa para você dar por dia para o seu bebezinho para tentar ajudar ele com essas cólicazinhas aí, tá bom? E é esperado que em torno de ali 3 meses, no máximo, essas cólicas passem e o seu bebê vai ficar mais tranquilinho em relação aos gases, tá bom? Bom, outra coisa também muito comum nos recém-nascidos é a questão da icterícia, que é aquela deficiência na bilirrubina do sangue, então faz com que o bebezinho fique amarelinho. Costuma aparecer também por volta de 5 dias de vida, mais ou menos, você já começa a perceber a coloração do seu bebê alterando para um tom um pouco mais amarelado, e fica mais forte mesmo, assim, ao longo do 7º, 8º dia de vida do bebezinho, então fica o amarelo mais forte mesmo. Bom, tem alguns níveis de icterícia que eles passam rápido, passam com o tempo mesmo, não precisa de nenhum tratamento. No máximo, o pediatra indica tomar um banhozinho, o famoso banhozinho de sol, né? Ao longo aí dos primeiros dias, e aí vai avaliando se a coloração volta ao normal. Tem aquele famoso banho de chá de picão, que a sua avó vai te falar para fazer, sua mãe vai te falar para fazer. E que, gente, os pediatras não vão falar para você que é para fazer, porque não existe dado, não existe base científica e tudo mais, mas é comprovado aí, né, pelas experiências da vida de que o banho de chá de picão faz bem e ajuda também na questão da icterícia. Mas essa icterícia leve, né? Então o pediatra vai avaliar o nível da icterícia do bebê e, se for o caso, vai ser necessário tomar o famoso banho de luz no hospital mesmo, tá? E não em casa. É um banho de luz. Eu coloco o bebezinho daquele, igual o bercinho de quando ele nasce, digamos assim, parece uma incubadora mesmo. E aí ele toma um banho de luz, uma luz própria, que meio que dissolve esse amarelo do bebê e ele volta à coloração normal. Eles vão colocar uma viseirinha para proteger os olhos dessa luz forte, né, que fica na pelezinha deles. E aí também, às vezes, 2, 3 dias, o pediatra já vai começar a ver resultado e vai liberar o seu bebezinho. Pode ser que ele nem precise ficar internado durante todos esses dias, ele pode ir e voltar do hospital para receber o banho de luz. E aí o pediatra, logo percebendo a alteração da pele, a pele voltando à coloração normal, ele já libera o seu bebezinho para alta, e você continua dando os banhos de sol nele em casa, tá? Bom, outra
Outro sintoma comum que o recém-nascido pode mostrar aí nas primeiras semanas é a questão do vômito. Recém-nascidos é normal vomitar? É, aquele famoso regurgitamento, né? E a maioria das vezes é porque eles mamaram demais, tá? É o tal do olho maior que a barriga. Então, eles acabam mamando mais do que devem e ficam vomitando. Você coloca no ombro para rotar, logo já volta alguma coisa. E é importante, então, você ter esse tempinho do bebê arrotar, tá bom? De ficar na posição de arrotar, que ele fique em pezinho. Então, dificulta mais essa questão de voltar, de regurgitar. E aí, no mínimo uns 15 a 20 minutos com o bebezinho mais em pezinho, dar umas batidinhas nas costinhas dele, para ele arrotar e não ter esse transtorno de ficar voltando e de regurgitar o mamazinho dele. Mas pode acontecer mesmo assim, mesmo você colocando ele para arrotar, porque ele mamou mais do que devia, mais do que cabia dentro da barriguinha dele, tá bom? Mas é comum também os bebezinhos que acabam vomitando mesmo depois de ter ficado todo esse tempo né, mais em pezinho, ou de às vezes, depois de muito tempo que mamar, vomitar, e aí precisa ser avaliada a questão do refluxo, que é um outro sintoma também comum aí entre os recém-nascidos nessas primeiras semanas de vida, que é a questão do refluxo. Então, às vezes é um bebezinho que, mesmo depois de muito tempo de mamar, ele regurgita, ou ele regurgita várias vezes ao dia, ou ele vomita bastante também, mesmo com o berço elevado, ele tá regurgitando, tá vomitando. Então, você precisa avaliar com o médico, porque pode ser sintoma de refluxo. Ou então, às vezes, é um bebê que mama, e depois ele, quando você vai deitar ele, ele chora, como se tivesse com muita dor. E aí, pode ser a dorzinha de refluxo. Muitas mães acabam, inclusive, por confundir a questão da dor de cólica com a dor de refluxo. Então, acaba tratando ali para cólica, 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 achando que é cólica que o bebê tem, enquanto ele está tendo dor de refluxo. Às vezes o bebê nunca nem teve cólica e tinha era refluxo. Então, se o seu bebê vomita muito, vomita depois de muito tempo de mamada, quando você deita ele, aí você precisa levar para o pediatra para dar uma avaliada se os vômitos comuns, as golfadas, né, aquelas famosas golfadas comuns porque mamou muito mesmo, ou se é um caso de refluxo, e aí precisa ser tratado, o médico vai te orientar melhor em relação a refluxo. Os bebês que têm refluxo, eles precisam mais do que esses 20 minutos mais em pezinhos assim para rotar, para poder o leite descer bem descidinho mesmo. Mesmo se seu bebê não tiver refluxo, uma coisa que eu indico também, que eu fiz com a minha bebê, é você comprar o colchão do berço, já um colchão anti-refluxo. Então, quando você for comprar, você pergunta na loja se tem o colchão anti-refluxo. E o colchão anti-refluxo, ele é meio que assim, ó. Então, ele já tem uma parte mais elevada. E isso já ajuda a prevenir o refluxo no seu bebê, tá bom? Bom, alguns sinais de refluxo que você pode perceber, que você fica aí ligadinha caso o seu bebê tenha. Um sono mais agitado, porque quer dizer que tá causando alguma dor. Às vezes ele tá ali dormindo com dorzinha, quando você pega ele, solta um arrotão. Então, é uma dorzinha de gases, sabe? Que fica ruim para ele dormir. Vômitos constantes, como eu disse, a dificuldade para mamar, por mais que você queira colocar ele para mamar, às vezes por conta da dor ele tá com dificuldade, ou porque tá voltando, isso aqui nele tá doendo, então ele tem dificuldade para mamar. Uma irritação e um choro excessivo, por isso que eu falei que acaba confundindo um pouco com a questão da cólica. Uma dificuldade para ganhar peso, e aí o médico vai estar pesando esse bebê, então, ele vai juntar junto com esses outros sintomas e poder diagnosticar essa questão do refluxo, tá bom? Então, é importante, se você vê esses sinais no seu bebê, de você levar ele para o pediatra avaliar se ele tem ou não refluxo. E aí, dependendo do grau de refluxo, pode ser que o pediatra queira até entrar com algum medicamento, tá? Para ajudar o seu bebê com o refluxo, tá bom? Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Fiz um apanhadão aí sobre a questão do recém-nascido, o que a gente precisa saber em relação ao recém-nascido, o que é normal ou não, o que você espera do desenvolvimento desse recém-nascido durante esses 28 dias aí. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar ali no Telegram. A gente tem um grupo exclusivo do Telegram, ou também você pode me chamar no privado. E a gente se fala então na próxima aula. Tchau, tchau!